qual o impacto das diferentes gerações nas ações de comunicação e marketing? Eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Hoje muito se fala sobre gerações, com suas diferentes denominações. Mas será que existem mesmo diferenças entre essas gerações? E mais, o que muda na hora de se comunicar com estes públicos diversos? Para debater esse assunto aqui comigo, tenho a honra de receber no Juridicast o Luli Radfarer, que é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. Luli, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Olá, é um prazer estar aqui, eu espero ajudar, tento assim, eu lembro que, como eu não sou da área, eu vou tentar falar o menor número de besteiras possível. Com certeza, Luli, você vai ajudar bastante. E Luli, pra gente entrar no tema, nesses últimos meses, a discussão sobre diferentes gerações se espalhou pelo Brasil, gerando memes e discussões até calorosas, né? Mas, sinceramente, existe mesmo diferença entre essas gerações X, Y, Z, enfim, essa sopa aí de letrinhas que existe por aí? Bom, como todo sujeito de comunicação, eu vou responder do pior jeito possível. Eu vou falar para você que sim e não. Sim, existe. Sim, existe. Do mesmo jeito que existe diferença entre comunicação entre pessoas ao vivo, né? Você está lá, duas pessoas conversando na rua, elas vão ter assuntos diferentes. Mas não, porque se você pensar qual é o assunto que está sendo discutido ou qual é o motivador que está sendo discutido. Então, não existe muita diferença entre a forma com que uma pessoa de 20 anos se comunica ao vivo e a forma com que uma pessoa de 20 anos se comunica online. Ok. Do mesmo jeito, não existe uma diferença muito grande entre a forma com que uma pessoa de 50 anos se comunica ao vivo e uma pessoa de 50 anos se comunica online. Melhor até do que dividir por idade, a gente pode dividir por atitude. E daí fica mais claro de entender. Vamos pegar algum exemplo bem claro, uma situação que é muito marcante na vida de qualquer um, que é o nascimento de um filho, por exemplo. Uma pessoa que é pai recente, mãe recente, ela vai ter um tipo de interesse muito similar e vai ter um tipo de comunicação muito similar. Vai procurar um tipo de informação muito parecida e vai procurar um tom da comunicação muito similar. Essa pessoa pode encontrar essa informação num livro, numa revista, num blog, num canal do YouTube, seja onde for. Na verdade, o que as pessoas têm que entender hoje é entender o que quer dizer cada formato novo, considerando que cada formato novo surge, sei lá, um a cada 2 anos ou um por ano. Você não precisa passar muito tempo aprendendo canais ou aprendendo como cada canal funciona. Só uma vez que aparecer na mídia, você vai lá e olha aquele canal, tenta entender, por exemplo, como é que aquele canal funciona em termos de conteúdo, em termos de tamanho, em termos de formato. Então a gente pega, por exemplo, um que está muito na moda agora, o TikTok. O TikTok é um canal de conteúdo curto, normalmente amador, filmado no celular e com muito mais uma questão musical até do que uma questão verbal. Beleza, sabe? Esse é o formato, esse é o canal. Para que serve? Que tipo de mensagem eu consigo transmitir nesse canal? O tipo de mensagem que se adapta a esse canal. Então, eu vou conseguir mandar uma coisa séria nesse canal? Consegue. A Reuters, por exemplo, né, a agência de notícias Reuters, tem um canal no TikTok e funciona super bem. Mas é claro que um vídeo da Reuters no TikTok é muito diferente de um vídeo da Reuters no próprio canal da Reuters. Quer dizer, então, enquanto um vídeo da Reuters no canal da Reuters parece um vídeo da CNN ou parece um vídeo do documentário, quer dizer, parece um vídeo de um canal de notícias, então tem toda aquela sobriedade, aquele tom neutro de um canal de notícias, um vídeo da Reuters que use o TikTok é muito parecido com um vídeo da Reuters que usa o Twitter, que ele é basicamente um slideshow de imagens, de fotografias, e essas fotografias, elas estão normalmente com uma trilha sonora e algumas frases de texto. Ou seja, não tem ninguém dançando, não é filmado em celular, não tem nada disso e usa muito bem o TikTok. Então, o ponto importante que a pessoa tem que entender, muito mais do que, olha, eu quero falar como o outro, aliás, qualquer pessoa que já passou dos 30 sabe muito bem que tentar falar com uma idade que não é a sua, com uma geração que não é a sua, soa ridículo. E soa ridículo dos dois lados. Tanto com o sujeito velho que tenta falar como jovem, quanto com o sujeito jovem que tenta falar como velho. Quer dizer, os dois são igualmente ridículos. Então, acho que o ponto mais importante não é você tentar entender o que esse grupo fala para tentar falar igualzinho, porque se você tentar fazer isso, provavelmente você vai soar ridículo. Mas sim, tentar perceber qual é o formato desse canal e, nesse formato, como que eu consigo mandar a minha mensagem de uma forma estruturada, sólida, etc. E aí você vai conseguir usá-la muito bem.
Perfeito, Luri. E na prática existe assim, diferenças entre essas gerações aí, né? E pro nosso ouvinte que ainda não tá muito habituado, você poderia explicar um pouquinho quem que são os Baby Boomers, a geração X, a Y e agora a Z? As principais medidas, essa medida de geração é feita nos Estados Unidos, tá? Ok. A métrica deles, é claro que, por quê? Porque a cultura dos Estados Unidos influencia o mundo inteiro, do mesmo jeito, sei lá, que a cultura do Japão influencia determinados nichos culturais, né? Ou a gente acredita que num futuro razoavelmente próximo, a cultura chinesa deva influenciar também uma boa parte do mundo. Mas pegando a cultura americana, a cultura dos Estados Unidos, como uma cultura que influencia o mundo inteiro, a gente tem algumas gerações muito marcadas naquele país que, de uma forma ou outra, acabaram marcando os outros países. A primeira geração, que eles realmente marcam, que eles chamam de geração, é o que eles chamam da grande geração, ou a da geração dos grandes. Essa é a geração que lutou a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, ela é uma geração já muito velha que teve um papel heróico, porque na ideologia, na mitologia dos Estados Unidos, foi a entrada dos Estados Unidos na guerra que salvou a Europa e tudo mais. Então, eles têm aquela ideia daquela geração. Mas essa é uma geração que praticamente já não tem mais muitos representantes. Imagina, alguém que estava com 20 anos em 1945, hoje está com quase 100. Né? Então, quer dizer, essa pessoa não é mais relevante. Depois dessa geração, o que acontece? Na guerra, primeiro que vão muito mais homens do que mulheres, lutam muito mais homens que mulheres, morrem muito mais homens que mulheres, e de repente você volta para os Estados Unidos, você está num ambiente de uma enorme bonança econômica, então todo mundo de repente passou a ganhar bastante dinheiro, né? E ganhar bastante dinheiro, a classe média, ela teve um momento assim incomparável, né? Um momento de prosperidade incomparável, e aí essa geração é a geração dos baby boomers. Por quê? Porque foi uma geração que você está numa situação estável, num país tranquilo, o que você vai fazer? Você vai formar a sua família. Então baby boomers por quê? Porque é uma geração que nasceram muitos bebês nessa época. Então os filhos da geração dos que lutaram ali são os baby boomers. São aquelas pessoas que estão entre 60 e 80 anos de idade hoje, né? Depois dos baby boomers, né, essa geração dos baby boomers vai de 1945 até mais ou menos 68. Ok. 68 foi um ano muito marcante nos Estados Unidos. É um ano que, ainda bem que o homem pisou na Lua, porque se o homem não pisasse na Lua ia ser um ano só de desgraça. Foi um ano que teve o assassinato do Kennedy, foi o ano que teve o assassinato da atriz pelos malucos dos Mansons, um monte de protesto racial. Mas assim, foi um ano de grandes crises que basicamente mostrou que o sonho acabou. E em 1968 também foi muito marcante no mundo inteiro, porque foi a época das grandes revoltas estudantis na França, né? Depois a gente vai ter no Japão muito mais tarde isso. Mas assim, então isso marcou, quer dizer, então o que marca o fim do sonho marca a geração X. E não era X por ser uma sequência de letras, né? Porque afinal de contas, se fosse uma sequência de letras, seria A, né? Que raio de alfabeto eu vou começar no X, né? Era X de sem futuro, era X de não. Era aquele X de realmente um risco vermelho em cima da sua ideia de futuro. Então, era uma ideia de muitas crises. Então, você tem, né, você começa com essas crises em 68, logo depois você começa a ter outras crises econômicas. Em 1977, você tem a crise do petróleo. Então, quer dizer, você passa a ter uma crise daquela ideia maravilhosa de futuro que vai culminar com a adoção de uma política extremamente, vamos dizer assim, mercantilista, que desmonta o Estado para valorizar a iniciativa privada, né? São os tais dos anos Reagan nos Estados Unidos, os anos Thatcher na Inglaterra. Então, essa época aí marca a geração X. Então, a geração X termina mais ou menos em 81, 82, quando vem a próxima geração. Bom, se a X já estava ruim, a próxima, então, pior ainda, né? Então, agora eu não tenho um nome para dar para essa geração, né? Então, eu vou dar esse nome para essa geração de o quê? Vou dar de geração Y, mas não pegou muito o nome, geração Y. Aí outros falaram assim, olha, esses caras vão estar fazendo alguma diferença no mercado, no mundo, quando virar o milênio. Então, nós vamos chamar esses caras de millennials, tá? E o millennial, basicamente, é alguém que nasce a partir de 1981 e até a virada do século. É aquela ideia americana, que é uma ideia que a gente não tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se você entrou na faculdade em 1980, você é da turma de 1980. Se você entrou na faculdade nos Estados Unidos em 1980, você é da turma de 1984, porque é quando você vai se formar. Então, essa ideia de millennials não dizia respeito a quando a coisa começa, mas diz respeito a quando a coisa termina. E os millennials foram muito marcados por uma grande revolução tecnológica. Então, você tem, primeiro, o PC, que
O primeiro PC de verdade aparece em 1977, mesmo ano de Star Wars, né? Então, quer dizer, já começa a ter uma revolução de ficção científica e de produtos de consumo eletrônicos, né? Então, a ideia de ter eletrônico em casa é uma coisa que começa a surgir com os millennials começam a crescer junto com o eletrônico, que começa a crescer com uma razoável prosperidade, mas é uma prosperidade muito ligada ainda à ideia dos anos 80, que é uma ideia extremamente egoísta e, de certa forma, mercantilista, que é aquela ideia de assim, olha, eu vou trabalhar feito uma mula e eu vou ganhar alguma grana. E se você ignora completamente todos os pré-requisitos sociais, né, quer dizer, a gente sabe que a forma mais fácil para você ficar rico é nascer rico, mas nos anos 80 surge essa ideia de que você vai crescer com a força do seu trabalho, quer dizer, eu fiquei rico porque eu trabalhei, não porque eu nasci rico, nem porque eu fui privilegiado de alguma forma. Então, os millennials crescem dentro desse mundo e ficam extremamente revoltados com a ideia de trabalhar até morrer, trabalhar até se matar, e começam a buscar umas ideias um pouco mais ricas, um pouco mais, vamos dizer assim, mais interessantes da vida. E aí surge a ideia do millennial querer estudar mais, querer fazer uma faculdade um pouco mais genérica. Imagina, até antes da geração dos millennials, você ia fazer uma faculdade, você ia fazer as clássicas, sabe? Direito, engenharia, medicina, etc. A ideia de você fazer antropologia, sociologia, filosofia, mesmo psicologia, era uma coisa assim de bicho grilo, era uma coisa que não era nem imaginada como uma opção real. Na hora dos millennials, eles começam a tornar isso. Quer dizer, os millennials, eles começam a se revoltar contra a ética de trabalhar muito, né? Aquela coisa da ética protestante, né? Do luteranismo, veja, bem cultura americana, né? De você querer trabalhar demais até morrer. Então, esses são os millennials. Depois dos millennials, veio uma geração que você fala, bom, agora que nome eu dou, né? Não posso mais chamar de geração pós-millennial, né? Vou dar o quê? Que nome que eu vou dar para esses caras? Então, os caras que nascem no ano 2000 surgem tais geração Z, né? Lembraram que millennial também era geração Y? Bom, então agora vamos dar para um nome geração Z. E aí, o que são a geração Z? A geração Z são os caras que já nasceram dentro do contexto digital, né? Se pensar que a internet comercial ela surge em 1994, 95, e ela vai se tornar realmente popular na virada do século, então a geração Z é uma geração que já nasce com uma ideia de banda larga e já nasce com telefonia celular. Então, é uma geração que boa parte dessas... A ideia do mundo offline não faz muito sentido. Um exemplo que eu costumo dar é que tecnologia é tudo aquilo que surge depois que você nasceu. Aquilo que surge antes de você nascer não é tecnologia, é o mundo como ele é. É só você pensar, como eu, quer dizer, você é uma pessoa mais velha, você olha para um robô aspirador e fala assim, nossa, que interessante, né? Uma tecnologia que faz, eu tenho um robô dentro de casa e esse robô aspira a minha casa. Mas você não olha para um cabide de plástico e fala, nossa, que interessante, isso aqui é petróleo que virou plástico. Não, plástico, não é tecnologia. Né? Quer dizer, plástico é o estado natural das coisas. Então, do mesmo jeito, quer dizer, para essa turma, geração Z, a internet era o estado natural das coisas. Não era mais uma coisa mágica, nova, incrível, que surgiria por aí como era para a geração anterior. E aí surge essa geração. Essa geração já está começando a deixar espaço para os que vêm depois dela. E os que vêm depois dela, que alguns chamam de geração alfa, são aqueles caras que começam a questionar, né? Quer dizer, o cara já cresceu dentro de um ambiente de rede social. Então, todas as gerações, e aí uma visão bem skinneriana, bem americana mesmo que você tem, é assim, todas as gerações são marcadas por tecnologia. Sim. O que a gente pode dizer, o Baby Boomer seria a primeira geração que pode ser contada de verdade, quer dizer, a que ainda está viva, ativa, etc., né? Por mais que os outros ainda estejam vivos, mas já não estão tão ativos. O Baby Boomer marca a primeira geração, a crise do petróleo, né? Quer dizer, o fim da bonança marca o começo da geração millennial. E veja, millennial é quando ele nasce. Agora, é claro, o cara quando nasce aos 16 anos não tem diferença nenhuma. Então, quer dizer, esse cara vai fazer diferença mais tarde, né? Então, 1981, 82, quer dizer, a hora que você tem um endurecimento da economia e um aperto no cinto geral da classe média, surgem os millennials, né? Que vão fazer faculdade muito tempo depois, né? Então, quer dizer, são os baby boomers que estão na faculdade, estão no mercado de trabalho, que são os pais dos millennials. E aí você pega assim, alguém que nasceu em 1980 tem 18, 19 anos de 98, 99. Esse cara está questionando o pai dele trabalhar até morrer, porque para ele já não faz mais sentido. Né? Agora, o millennial que nasceu em 1981, 82, esse cara tem quase 40 anos hoje, então ele já não é mais um jovenzinho.
E então, cada uma dessas coisas marca. A turma que vem depois, os millennials, marca a internet como um dado. A turma que vem depois dela marca o smartphone e a rede social como um dado. Então, a gente está nessas diferenças. São gerações diferentes? São. São por quê? Porque aquilo que você considera normal muda. Aquela sua ideia de normalidade muda completamente. Então, por que a gente deve considerar isso? Porque, por exemplo, alguém que nasceu antes da internet raramente considera um computador sem uma impressora, sabe? Ele precisa do papel, ele precisa do lápis, ele precisa anotar as coisas. Por quê? Porque é como ele enxerga o mundo. Alguém que vem de uma geração móvel não consegue entender nem a ideia de salvar um arquivo, porque ele escreve as coisas são gravadas automaticamente e também não consegue entender a ideia de ter um documento dele particular que não seja compartilhado ou que não seja compartilhável. Então, essas ideias marcam as diferenças, mas essencialmente a diferença ela está muito mais nos valores que cada geração considera importante do que na capacidade de comunicar. Quer dizer, se eu comunico uma coisa importante, como, por exemplo, uma mudança na política do imposto de renda, ou a necessidade, né, já que nós estamos num podcast jurídico, a necessidade de ter alguma espécie de controle jurídico em cima dos gigantes de tecnologia, é uma coisa que todo mundo entende. Perfeito. Né? Cada um vai entender de uma forma diferente, mas o assunto em si atinge todo mundo. Do mesmo jeito que agora, na pandemia, isolamento, confinamento, etc., um monte de gente passou a ter problemas de ansiedade ou depressão, isso é uma coisa que todo mundo entende. Então, assim, se eu vou comunicar depressão, eu posso fazer a mesma comunicação para alguém de 70 e para alguém de 20, porque o tom de uma comunicação como essa é o mesmo. Se eu vou comunicar Réveillon, ou finalmente todo mundo vacinado, 2 doses, etc., né, tal, as variantes param de aparecer, então a gente vai ter festas em que todo mundo pode ir para a rua. Bom, essa comunicação pode ser feita para todo mundo. A questão das diferenças, ela não está no conteúdo da mensagem. Ela está em conteúdos muito específicos, quando eu quero falar com públicos muito específicos que não são eu. Né, ou que eu não participo de alguma forma. Mas aí falar para elas é mais ou menos a mesma coisa que você vai falar para, pessoas que bordam ou jogadores de beisebol. Você tem que entender que essas pessoas são diferentes de você e procurar entender como elas se comunicam. Ô Luli, nesse sentido, você acha que as empresas estão sabendo lidar com essas mudanças, sobretudo em relação a comunicar com a geração Z, que são os nativos digitais? De jeito nenhum. Sabe, assim, algumas estão, mas aquelas que estão são exatamente aquelas que já nasceram junto com eles, né? Eu lembro, há muito tempo atrás, quando a gente refez o portal da UOL, né? Então a gente foi lá, né? Fez lá um portal super bacana, e um pouco depois o UOL também refez o portal e tal, e partes do design do UOL eram parecidas com partes do design que a gente tinha feito. E aí, claro, né, os fofoqueiros de plantão sempre aparecem, o UOL copiou vocês. Sim, não. É que a gente, quer dizer, nem sei como é que foi o processo lá, mas assim, a gente fez uma coisa do zero. E fazer uma coisa do zero é muito mais fácil do que refazer uma coisa que já existe. Agora, a gente seguiu alguns princípios, criou uma coisa do zero. Eles tiveram que refazer toda uma coisa que já existia, todo um legado, e isso leva um tempo. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que as empresas novas, elas tendem a ter preocupações melhores com comunicação, tendem a ter preocupações melhores com a forma de atingir o seu público e acabam funcionando muito bem. Exemplo clássico, a Nubank. Né? Nubank tem uma comunicação, uma prova de bala. Veja, dinheiro é uma coisa com a qual não se brinca. E você entra com uma empresa que tem um cartão que é roxo, né? E que sai falando de um jeito completamente diferente dos outros e ela consegue captar um monte de gente. Sim, ninguém sério não pode considerar a Nubank como um grande player financeiro hoje. E assim, Nubank é uma empresa que surgiu absolutamente do zero e uma parte muito importante do sucesso dela deve ser a comunicação. Veja, e aí você pega um outro, vai dentro da mesma área, se eu for perguntar, se fizer uma pesquisa geral, perguntar até para você qual é a empresa do setor financeiro mais tecnológica, mais desenvolvida, primeira a estar online, primeira a desenvolver um monte de coisa no país, se eu falar o nome dela, ninguém acredita. Por quê? Porque a comunicação dela é emperrada, é quadrada, é pesada. Por incrível que pareça, é o Bradesco. O Bradesco e o Banco do Brasil são absolutamente brilhantes em tecnologia. Ninguém acredita. Ninguém vai levar a sério. Por quê? Porque a comunicação deles é estranha. Quando tenta ser moderno demais. E daí você olha e fala assim, mano, que esquisito, né? Esse cara tá falando com quem? Então é muito engraçado isso, né? Nenhum banco dos convencionais, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, consegue fazer uma comunicação minimamente decente. Aí surgem do nada coisas tipo C6,
ou mesmo Nubank, como um ótimo exemplo, eles mudam completamente a forma de comunicar simplesmente porque eles partiram do zero. Então a gente percebe o seguinte, empresas, e eu detesto qualquer tipo de rótulo, então não gosto do termo tipo nativo digital, qualquer coisa do gênero. Nativo digital parece sujeito que estava ali vivendo do extrativismo digital, quando você chegou com vírus, chumbo e aço, matou, chacinou todo mundo e levou, quer dizer, porque a ideia que a gente tem, né, de qualquer população indígena. Então, não gosto muito dessa ideia de nativo digital, né? Não gosto muito da ideia de rótulos, mas assim, as empresas novas, né, as empresas que surgem do zero, elas têm uma enorme vantagem, claro. Por quê? Porque não é que elas são melhores, é porque elas não tinham comunicação nenhuma. Agora, muitas empresas demoraram muito para fazer a transição. E a gente tem várias histórias globais de empresas que não entenderam a transição e quebraram a cara, né? Quer dizer, se a MTV tivesse feito o serviço dela, não existiria YouTube, né? Se a Blockbuster tivesse feito o serviço dela, não existiria Netflix. Se a Kodak tivesse feito o serviço dela, a gente teria outro tipo de player no mercado. Se a Nokia tivesse feito o serviço dela, a gente teria outro tipo de player no mercado. Então, muitas empresas, o que acontece muitas vezes, assim, a gente tem empresas que elas não entenderam a transição. Elas não entenderam que o público delas mudou, a presença desse público mudou e que, portanto, a comunicação delas deveria mudar. E aí apanharam muito. Então a gente percebe que a maior parte, você vê, vamos pegar uma empresa convencional que entendeu em parte que não adiantava tentar mudar a conversa, então partiu para a aquisição. A gente está vendo agora a Magazine Luiza. Magazine Luiza tentou colocar lá uma Magalu, aquela 3D, sem vergonha daquela mulher falando lá e tal. Ninguém leva aquilo a sério. Só que ela foi lá e comprou, né? Jovem Nerd, comprou Kabum. Quer dizer, o que ela está fazendo? Ela está adquirindo uma série de coisas. Do mesmo jeito que o Facebook, ao perceber que estava ficando velho, estava ficando arcaico, falou, não vou fazer besteira, foi lá e comprou o Instagram, comprou o WhatsApp. Lembra quando o Facebook comprou o WhatsApp? Era um escândalo. Nossa, como é que alguém gasta uma fortuna dessas? Hoje em dia foi uma ninharia que ele pagou. Então é isso, quer dizer, eu acho que a maior parte das empresas, ela não entendeu que ela está num processo de transformação, porque o indivíduo, na vida dele, no dia a dia dele, ele não se transforma. Então ele acha que a empresa está igual a ele. Eu vou dar um ótimo exemplo para você pensar o seguinte. Pega um filme bom, que você tenha gostado de ver e que tenha 20 anos ou 25 anos de idade. Não é muito difícil. Você vai achar um bom filme de 1995 a 2000. Tá? Tem vários filmes excelentes. Aliás, a maior parte dos filmes bons, novos, entre aspas, que a gente fala, são filmes dessa época. Se você for olhar o ator desse filme hoje, você vai tomar um choque. Você fala assim, nossa, o cara envelheceu. Claro que o cara envelheceu. O tempo passou. O tempo passou, né? Se você pega, por exemplo, um filme como, sei lá, um filme como Hit, por exemplo, um filme de 1996, que tem o Robert De Niro e tem o Al Pacino, você fala assim, cara, você olha para esses caras naquela época, eles pareciam moleques. Não eram moleques, eles tinham uns 40 anos naquela época, que hoje eles têm uns 70. Né? Então, o tempo passa e esse é o ponto. O tempo passa e você, na sua cabeça, continua fazendo as coisas que você fazia 20 anos atrás, então você acha que nada mudou. Então, não é que a comunicação mudou, etc. Não, é que o tempo de resposta é mais curto. Então, antigamente, para falar com adulto ou com criança, você usava o mesmo formato de comunicação. O mesmo comercial de TV, o mesmo anúncio de revista, o mesmo texto numa entrevista em algum lugar. Hoje, a coisa mudou e a coisa mudou muito rápido. Na verdade, não é que a coisa mudou. Esse é um outro ponto errado, também leva a muita percepção errada. A coisa não mudou. O que acontece é que a resposta passou a ter mais rápido, sabe? Então, agora a diferença entre quem tem 30 e quem tem 20 é visível. Antes não era. Antes, assim, a diferença entre quem tinha 30 e quem tinha 20 era a mesma. Era aquele grupo lá meio jovenzinho. Veja, é só você pensar assim, pega para qualquer pessoa mediana hoje, um executivo médio, e fala para ele, divide os grupos em idades. Facilmente esse cara vai dizer assim, olha, mais de 50, vai 30 a 50, 20 a 30 e adolescente. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, se você pega o mundo de revistas, era assim que funcionava. Agora, hoje, primeiro, você já não pode mais dividir por idade, você tem que dividir por atitude, aquilo que eu te falei. Por exemplo, o cara pode ser pai aos 50, o cara pode ser pai aos 20, mas ele vai ser pai. Então, o comportamento dele é muito mais parecido por ser pai do que por ter uma idade. Muito mais parecido por ser, sei lá, alguém que está comprando uma casa, por ser alguém que está fazendo um financiamento, por ser alguém que está, sei lá, abrindo uma empresa, etc. A idade desse cara é irrelevante. Antigamente era relevante, hoje não. E as diferenças são muito grandes. Então, pesquisa de mercado,
conhecimento do público, que é assim a base de qualquer comunicação, né? Quer dizer, se eu vou falar com você, a minha primeira pergunta é: quem é você? Sim. Senão você está falando, não, você não é aquele papo de, como é que é, aquele discurso de político que você está falando uma coisa genérica que não está falando com ninguém. Então, o indivíduo hoje, a maior parte dos erros que acontece porque o indivíduo acredita que ele sabe o que está fazendo e repete uma fórmula antiga. E essa fórmula antiga, muitas vezes, está já completamente desatualizada, né? Se você perguntar quais são os 2 maiores veículos de comunicação que juntam a maior verba de publicidade no Brasil hoje, é muito fácil alguém responder errado, que é a Globo. Na verdade, não. Os 2 maiores veículos são Facebook e Google. E ninguém nem pensa nisso. Se eu perguntar para você qual é o tamanho da indústria de videogames, ela é maior do que a indústria de cinema, mais a indústria de música, desde 2007. Então, quer dizer, faz mais de 10 anos que videogame sozinho é maior do que as outras 2 maiores. Quer dizer, então o primeiro lugar é maior do que o segundo, mais o terceiro, desde 2007. Então, são essas coisas que as pessoas têm dificuldade de compreender. Que, por exemplo, você pega um ambiente de videogames, a idade média do jogador de videogame no Brasil é 35 anos. Em muitos jogos, é muito mais fácil ser mulher do que homem. Agora, você está falando com uma mulher de 35 anos ou você está falando com um menino de 14? Porque as conversas são muito diferentes. Então, é isso. Quer dizer, há uma certa preguiça na comunicação. E essa preguiça ela surge de uma arrogância que o indivíduo acredita saber o que ele está fazendo, sendo que a base de qualquer comunicação decente é você partir do, olha, não sei, deixa eu tentar entender qual é o contexto. E agora vamos falar em cima desse contexto. Ô Luli, nesse sentido, você acha que as marcas, ao levarem muita à risca esses conceitos de gerações aqui que a gente está discutindo, pode acabar caindo em preconceitos, né? Que nem a ideia de que millennials são desmotivados, ou de que os boomers nunca entendem de tecnologia? Sim, claro, claro. Aliás, assim, você falou a palavra mágica, daí, já que a gente está num podcast jurídico, vamos aproveitar a coisa que advogado adora fazer, que é mexer com a etimologia de palavra, né? Sim. Pega a origem da palavra preconceito, tá? Preconceito é uma ideia prévia, né? Então, o grande problema do preconceito é que você tem uma ideia prévia. Uma ideia que ela surgiu na sua cabeça maluca, porque ninguém falou para você que essa ideia fazia alguma espécie de sentido. E aí, você foi lá e saiu fazendo em cima dessa ideia. Qual a chance dela dar certo? Muito pequena, para não dizer nula. Então, o grande problema que a empresa tem é acreditar que ela sabe, sim, com quem está falando. Por quê? Porque ela está partindo de um preconceito. Aí você vê coisas, por exemplo, os discursos de inclusão são horrorosos na maior parte das vezes. São horrorosos porque são muito, muito, muito mal feitos. O indivíduo não sabe com quem ele está falando. Ele não se deu ao trabalho de ir a uma comunidade e tentar entender como essa comunidade funciona. Não, ele pegou uma fórmula de alguém e saiu falando, repetindo a mesma fórmula. Enquanto a gente papagaiar a coisa feita pelos outros, a gente vai ter sérios problemas de comunicação. E eu acho que isso é uma das grandes encrencas que as pessoas enfrentam hoje. E, ô Luli, você acha que é um preconceito considerar que o TikTok é uma rede social da geração Z, enquanto que a geração Y usa o Instagram e os geração X ou até boomers usam o Facebook, que é algo que eu vejo que muitos profissionais de marketing têm considerado? Olha, é tão errado quanto... Quer ver uma coisa de velho aqui? Mas se você visse conversas, sei lá, no começo do 2003, 2004, você ia ver as pessoas falando assim: a televisão levou 50 anos para atingir 1 milhão de usuários, o iPhone atingiu 1 milhão de usuários em 3 anos. Essa visão torta, visão ruim, né? Quer dizer, você só tem televisão em tantos usuários, você só tem iPhone em tantos usuários se você já teve televisão. Quer dizer, a tecnologia é cumulativa. A hora que você fatia uma comunicação para uma idade, sabe? Uma coisa é você dizer assim: olha, skatista usa muito analgésico. Ok, isso é uma constatação, porque você vê o skatista toma tombo, ele toma analgésico. Uma coisa completamente diferente você falar que analgésico é coisa de skatista. Você fala, opa! Então, o que acontece? Surge uma fórmula nova, feita para quem... Veja, qual é a ideia do TikTok? TikTok é uma mensagem curta para quem não tem muito a dizer. Quem, classicamente, não tem muito a dizer? Moleque. Então, o moleque usa aquilo, por quê? Porque ele não tem muito a dizer, mas é muito mais o contrário, sabe? Quer dizer, o skatista usa analgésico porque ele toma tombo.
E não analgésico é coisa de skatista. Então, o TikTok, ele é usado por isso, porque o TikTok foi feito para quem ou não tem muito o que dizer, ou tem uma técnica muito boa para dizer o que você tem a dizer. Tá? Que é, por exemplo, um caso que eu dei para você da Reuters, né? Perfeito. O TikTok, ou você sabe muito bem como usá-lo, ou então você vai fazer besteira. Então, beleza. Por que funciona bem para adolescente? Cara, o cara não tem nada a perder. Né? Os colegas dele são igualmente jovens, igualmente não tem muita coisa a dizer, ainda mais nesse mundo em que numa busquinha você vira um especialista. Então, o extraordinário virou normal, todo mundo é bacana. Você vai fazer um vídeo no YouTube, tem muitos vídeos no YouTube melhor do que o seu. Claro que 7 bilhões de pessoas no mundo, claro que vai ter um vídeo melhor que o seu. Então, a ideia do TikTok é essa. Fala, cara, como é que eu, adolescente, não fico completamente deprimido? Eu vou usar essa tecnologia, porque é um lugar meio que livre, meio que sossegado, etc. Beleza. Agora, se você tem uma mensagem que é assim sossegada, ou você quer estimular algum uso leve, você pode usar tranquilamente o TikTok sem criar grandes encrencas. O problema é quando você não sabe e está usando só por causa da idade. Então, por que determinadas roupas são usadas por determinados grupos? Né? Você fala assim, olha, o adolescente pode vestir tranquilamente uma roupa justa por alguns motivos. Quer dizer, está em fase de crescimento, tem um índice de gordura corporal pequeno, é jovem, tem a pele perfeita, então vai usar aquela roupa. Mas ele está usando aquela roupa muito mais porque está descobrindo a sexualidade, ao mesmo tempo tem um corpo que permite, do que aquela roupa ser uma característica da idade. Aí você pega alguém de 50 anos, pode ter o melhor corpo possível, enfia uma roupa de adolescente, vai ficar ridículo. Então, o problema, olha, eu acho que assim, você deve desconfiar sempre, quando um especialista começa a falar regra, sabe? Não existe regra. Qualquer regra, quando a gente está falando de uma comunicação entre gente, ela, em essência, é furada. Sabe, é que nem a regra para você ficar milionário, ou a regra para você ter uma cantada irresistível. Quer dizer, essas coisas a gente sabe que elas não funcionam. Então, quando você começa a segmentar isso, primeiro que você perde oportunidades muito grandes de conhecer melhor as coisas. Eu acho que, assim, uma coisa muito boa que qualquer um pode fazer, primeiro é ter uma equipe diversa. Sabe, uma equipe diversa, eu acho que assim, as pessoas pregam diversidade como um bem social e tal, eu acho legal, divertido e tal, mas eu acho que assim, as pessoas deviam pregar a diversidade como uma estratégia de negócio, porque a hora que eu tenho uma visão mais diversa, a chance que eu tenho de falar bobagem é muito menor, porque eu tenho uma visão mais diversa. A minha equipe tende a ter inputs mais ricos, porque ela é mais diversa. Então, quer dizer, o que a gente deve ter? A gente deve ter uma equipe razoavelmente diversa, ou mais diversa possível, e pensar o seguinte, peraí, qual é a minha mensagem e qual é o meu público? Porque daí, se você sabe direito a mensagem do público, qualquer mídia serve. Ela pode não ser a melhor? Pode não ser a melhor, mas ela também serve. Sabe, você pode fazer um comunicado de uma coisa importante até pelo WhatsApp, até pelo Telegram, sei lá, sabe? Você pode. Por mais que o McLuhan fale que o meio é a mensagem, não é o meio. O meio só vai formatar a mensagem, mas o conteúdo da mensagem é completamente diferente. Então, não, você respondendo para aquele sujeito que perguntou para você, será que agora eu vou ter que fazer dancinha? Não, você não vai ter que fazer dancinha no TikTok. Aliás, a pior coisa que você pode fazer para sua marca é uma dancinha no TikTok. O que você deve pensar é o seguinte, é conhecer direito o TikTok e ver como ele consegue transmitir adequadamente a sua mensagem. Se ele conseguir, ótimo. Se não, se você está tentando enfiar o prisma triangular no buraco redondo, a melhor coisa é falar assim, cara, ignora completamente o TikTok e usa outro canal. E provavelmente você vai ser bem feliz nesse outro canal. Luli, muito bom. O nosso episódio vai chegando ao final e ainda dentro desse contexto do TikTok, mais como um exemplo, né? Se o meu público não está no TikTok, é uma perda de tempo estar lá? Ou ao mesmo tempo você respondeu algo que me chamou a atenção? Eventualmente meu público não está no TikTok, mas eventualmente pode ser interessante eu estar lá para aprender uma nova forma de comunicação. Você acha que esse intuito de usar eventualmente esse canal como um laboratório vale a pena ou você acha que é perda de tempo mesmo? Bom, então eu acho assim, primeira coisa, tem um ditado, eu preciso descobrir se esse ditado é um ditado real ou se é mais um desses mitos urbanos, mas tem um ditado que dizem que é chinês e tal, que você tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 buracos no nariz e uma boca, significando que você tem que absorver 6 vezes mais do que você emite. Né? Quer dizer, acho super sábio, se não é chinês, eu ainda traduzo essa porcaria para o chinês só para virar um ditado chinês. Mas assim, eu acho que o ponto importante é esse, quer dizer, você pode conhecer a linguagem sem estar lá, sem se expor. Sabe? Você pode se expor criando um perfil alternativo, ou olhando, ou até convidando para conversar com alguém que usa bem esse perfil. O que você não pode é tomar uma decisão de que você tem que estar lá porque tem.
porque isso certamente tende a ser uma grande cabeçada, uma grande burrada. Sabe? Então, acho que o ponto mais importante é, antes de você se preocupar em saber com que mídia, veja, a gente fazia isso quando trabalhava com rádio ou com televisão. Você não faz o seu mix de mídia, aí você fala, olha, eu quero que a minha mensagem ela esteja na rádio tal, no jornal tal, na televisão tal. A mesma coisa vai servir com as mídias. Se você está em todas as mídias, provavelmente você está se espalhando largo e raso e falando com todo mundo, guardando talvez uma boa lembrança de marca, mas uma pequena relevância de marca. Quer dizer, pensa que se você tem que escolher, por exemplo, uma lavadora de chão de alta pressão, né, uma que a gente chama de VAP, qual é a marca que você vai escolher? Você tem que escolher uma furadeira, qual a marca que você vai escolher? Você tem que escolher uma máquina de lavar louça, qual a máquina que você vai escolher? Se você parar para pensar, essas máquinas, principalmente as ferramentas mais técnicas, como por exemplo, sei lá, uma marca de furadeira, ela não está na mídia. E você vai achar a informação de qualquer maneira. E por que você vai achar essa informação? Você vai achar essa informação, você vai procurar no canal adequado. Então, não adianta, você não vai conseguir comunicar adequadamente em todos os lugares. Você tem que procurar o canal adequado e falar lá, porque o indivíduo vai procurar a informação no canal adequado. E daí ele vai achar você. Muito pior é, sei lá, imagina eu ficar recebendo anúncio de furadeira quando eu não preciso, nem quero comprar uma furadeira. Não vai me servir para nada. É só dinheiro jogado fora. Muito bom, Luli. Nosso episódio chegou ao final e eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. É um prazer e estamos às ordens. Inclusive, se você quiser um dia marcar, sei lá, uma sessão de rebate, né? As pessoas que não concordam comigo, mandaram um comentário, a gente vai comentar os comentários, a gente pode fazer isso também. Com certeza. Mas, essencialmente, comunicação é simples. As pessoas que fazem dela mais complicado do que deveria ser. Obrigado. Eu que agradeço, Luli. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.